Alô, minha povos, esse é nosso 8º vídeo de estudo de série sobre o que aconteceu com pessoas depois da morte. Se não saber, esse assunto é muito profundo e confuso para as pessoas e é por isso que nós vamos fazer vários vídeos de estudo só sobre esse assunto. Não é que nós vamos ler vários versos bíblicos para modo a nós nunca crer nas nossas próprias opiniões, mas a nós não querer deixar que a própria Bíblia poder explicar detalhadamente e tudo referências bíblicas que vai ser usado para cada tópico de estudo, basta sempre embaixo da descrição de cada vídeo na YouTube somente, tanto na português e na inglês. Assim, é só pegar todos os versos bíblicos e estudá-lo como a própria Bíblia na casa. Mas antes de nós começar nosso estudo de hoje, se é a primeira vez que se encontra com esse canal, meu nome é Marcos da Rosa, seja bem-vindo para esse canal Bíblia Aberto. Tema de nosso estudo de hoje é significados do Espírito. Biblicamente, a palavra Espírito, em sua origem hebraica, é Neshama ou Ruhas, que significa fôlego. Assim, como na língua de qualquer nação do mundo, palavras sofrem alterações de significado com o passar de tempo. Assim também, a palavra espírito também passa a incorporar vários outros significados. Apesar disso, é muito importante de compreender que na Bíblia, a palavra espírito nunca significa um ser ou criatura consciente que origina de um corpo morto. Quando que homem morre, ele rende esse espírito ou ruhas, que é fôlego de vida, não é que ele retorna para Deus de acordo com Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Isso tem que ficar muito claro na nossa mente. Portanto, quando que homem perde esse espírito, que é esse fôlego de vida, se consciência termina de existir e se espírito que está em nenhum outro lugar ou em nenhum outro corpo. Mas morto o homem é consumido. Sim, rendendo o homem, o espírito, então, onde está? Existe uma heresia ou doutrina falsa que foi espalhado para o mundo há séculos atrás, não é que esta China que o espírito é uma entidade ou ser consciente que está sobreviver depois de morte de corpo. Porém, essa doutrina, ela que tem fundamento bíblico. Além disso, esta doutrina te nega boas novas de salvação de Cristo que morreu na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando que vida origina na terra, corpo de homem recebe de Deus fôlego de vida, também conhecido como o Espírito de vida. Então, quando que homem morre, o espírito de vida, que é fôlego de vida, se separa de corpo e ele retorna para Deus. Enquanto que corpo morto vai decompor ou pudrecer, que ele vai virar pó ou cinza na terra. Sai-lhes o espírito e eles tornam-se em sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Evidentemente ou claramente, um corpo sem fôlego a ele está morto. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Agora, biblicamente, a palavra espírito, ela que tem apenas significado de fôlego, sopro, vento ou alento, mas ele possui muitas outras aplicações. Nós também estudamos hoje 4 diferentes aplicações de palavra espírito. Primeiro significado de palavra espírito, biblicamente, a palavra espírito a ele é aplicado para divindade ou para Deus. E a terra era sem forma e vazia, e havia travas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Segundo o significado de palavra espírito, biblicamente a palavra espírito também é aplicado para designar ou para intitular anjos. Bíblia te revela que anjos de
guarda são espíritos ministradores enviados para servir quem é que está a herdar salvação. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha a teus inimigos por escabelo de teus pés. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Terceiro significado de palavra espírito é o seguinte: como que demônios é chamado anjos caídos, então na Bíblia tem emprega a palavra espírito para designar demônios. Por exemplo, no livro de Apocalipse 14, ou aliás, Apocalipse capítulo 16, versículo 14, está falando o seguinte: porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Quarto significado de palavra espírito é que, biblicamente, a palavra espírito também é aplicado para designar ou para intitular o estado de ânimo de pessoas. A palavra espírito a ele é aplicado somente para designar fôlego de vida, mas também para designar divindade, anjos, demônios. E também a ele é empregado para intitular estado de ânimos de pessoas. Devemos dia pelo menos 5 exemplos de estado de ânimos ou estado de espírito de pessoas. O primeiro exemplo bíblico não tem estado de ânimo ou estado de espírito de Sansão, quando que ele retorna a reviver, quando que ele mata-se sede. Então o Senhor fendeu a caverna que estava em Lequi e saiu dela água e bebeu, e o seu espírito tornou e reviveu, pelo que chamou o seu nome, a fonte do que clama, a qual está em Lequi até ao dia de hoje. Segundo exemplo é estado de ânimo ou estado de espírito de um rapaz de Egito que renova sua energia quando que ele mata fome e sede também. Deram-lhe também um pedaço de massas de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu, e voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Terceiro exemplo que não tem é estado de ânimo ou estado de espírito ou estado abatido e contrito de qualquer pessoa é suficiente para que Deus pode morar na ele, porque assim diz o alto e o sublime que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e sublime lugar habito, e também com o contrito e abatido do espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Quarto exemplo que nós não temos é que nós tudo não deve servir Deus com o mesmo estado de ânimo ou o mesmo estado de espírito. Porque então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com o mesmo espírito. Quinto exemplo que tem é de apóstolo Paulo, que revela que tipo de estado de espírito ou estado de ânimo que ele deve ter com a igreja de Coríntios. Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Na Bíblia, a palavra espírito possui vários significados, mas é importante nos reforçar que a palavra espírito nunca ele tem um significado de uma entidade ou significado de um ser vivo que sobrevive à morte no corpo e permanecer consciente. Essa ideia é que é um pensamento bíblico, mas ele vem de origem pagã ou paganismo, ou melhor, de origem de idolatria. Essa doutrina foi incorporada nos primeiros séculos de cristianismo para influência de filosofia grega. Essa ideia ou pensamento de que existe um espírito consciente depois de morte está presente na toda religião pagãs orientais que ainda existe no mundo,
como, por exemplo, no budismo, no hinduísmo, jainismo, shintoísmo, etc, etc. Mas, na realidade, essa ideia ou pensamento nasceu no Jardim do Éden quando a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Se você gosta desse estudo, quer perder o próximo estudo, inscrever no nosso canal Bíblia Aberto, ativa o sino de notificação para poder ser sempre informado quando que não gravar novos vídeos. Se você está já no Facebook, dando o like, fazer um comentário, quiser que eu desse vídeo, também ajudando a distribuir esse vídeo para mais pessoas possíveis, para essa também desfrutar desse conhecimento bíblico. Desde já, muito obrigado, até o próximo vídeo.